Essa música fala de mais uma oração, que nós queremos obedecer a esse Deus que pode nos sondar, nos transformar e nos encher dele. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Queridos, podem ficar à vontade. Nós teremos um momento agora especial, que é o nosso momento de dízimos, de ofertas, e é uma oportunidade de trazermos à casa do Senhor tudo aquilo, a 10ª parte daquilo que Ele tem nos abençoado e tem nos dado. Então, quero desafiar os irmãos que trouxeram seus dízimos esse fim de tarde, não dá para chamar de noite ainda,
a trazer neste momento e vir louvando e bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Vamos agradecer. Senhor, queremos te louvar e te agradecer. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos dá fôlego de vida para sairmos da nossa cama e conseguirmos desempenhar todas as atividades que nos é competidas, ó Deus. Obrigado porque nos dá fôlego de vida para irmos ao trabalho, para efetuarmos nossos estudos. Obrigado porque em todo tempo Tu tens cuidado de nós. Tu nos dá um lar, nos dá uma casa, nos dá roupas, alimentos. Obrigado porque em tudo podemos ver o Teu cuidado sobre as nossas vidas. E ao trazer aqui a Tua casa, Senhor, esses dízimos e essas ofertas, estamos reconhecendo o Teu cuidado e em forma de fidelidade a Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando esses irmãos que têm fielmente depositado aqui seus dízimos e as suas ofertas, ó Deus. Essa é a minha oração a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma boa tarde a todos. É muito bom estarmos juntos. Não tão bom porque estamos sem ar-condicionado, aí fica um pouco quente. Mas fica tranquilo, daqui a uns dias nós vamos resolver essa situação de algumas reformas que estamos vivenciando aí. Aguenta firme aí, você possivelmente vai suar um pouquinho, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Ser ou Não Ser. Ser ou Não Ser. É interessante que nós chegamos no final do ano e nós pensamos em tudo. E nós temos um relacionamento com várias coisas e pessoas. E nós não paramos para pensar se de fato nós somos pessoas que temos andado com Deus. Pessoas que têm caminhado com o Mestre da vida. E muitas vezes nós, terminando mais um ano, estamos enganados com relação à nossa fé com o Senhor, porque muitas vezes nós estamos seguindo um Deus que não existe, e por isso encontramos resultados errados, e resultados que no fim não terão êxito, não serão resultados que de fato são verdadeiros, e aquilo que Deus planejou para nós. E nessa noite, ou tarde noite, eu queria ler um texto com você, de Jesus, um texto que Jesus falou com uma multidão. É um texto que ao mesmo tempo é conhecido e ao mesmo tempo não é conhecido, porque em alguns evangelhos ele é falado de uma forma, mas no evangelho de Lucas ele é falado de outra forma, e tem uma importância e uma profundidade absurda esse texto. Eu queria que você prestasse bastante atenção, levasse o teu pensamento cativo a Cristo, porque Deus quer falar com você nessa noite, tenha certeza. Através de quem? Somente da sua palavra. A exposição da palavra de Deus, ela é poderosa. Eu queria que você prestasse atenção neste texto. Lucas, capítulo 14, de 25 a 35. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, preste atenção neste texto que é fantástico. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25, diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim
e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Nosso Deus, eu quero pedir, Pai, que a Tua palavra possa tocar nossos corações nesta tarde e noite, com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem desta noite é este: a torre, a guerra e o sal. Quem não pode ser discípulo? A torre, a guerra e o sal. Quem não pode ser discípulo? Existia um shampoo, ou talvez exista ainda, chamado Denorex. Quem aqui conhece o shampoo chamado Denorex? Denorex, quem já não usou, né? Os filhos, os pais, enfim. Tempos atrás, esse produto ficou famoso por uma propaganda de televisão que dizia: parece remédio, tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Era um shampoo anti-caspa. É interessante que existem muitas pessoas que parecem discípulos de Jesus, tem cara de discípulo, tem perfil de discípulo, mas não é discípulo de Jesus. Nós precisamos aprender com esse mestre. E o grande legislador de Atenas, chamado Solon, perto de morrer, ainda exclamou: morro aprendendo. O homem aprende sempre porque está constantemente num caminho de formação do seu próprio ser. Nós precisamos aprender, e muito mais com o nosso mestre Jesus. Na Grécia Antiga existia um espartano chamado Licurgo, não o Licurgo do guri de Uruguaiana, o Licurgo da Grécia. Esse homem era um grande legislador, um grande homem. E esse homem tinha tamanha sabedoria que as pessoas queriam ouvir ele. E certa feita, lá onde ele morava, chamaram ele e pediram para ele: nós queremos que você faça para nós um discurso sobre educação. Discorra sobre educação para nós, nós queremos te ouvir. E aquele povo estava ansioso por ouvir o Licurgo, espartano, da Grécia Antiga. Esse homem falou o seguinte: eu não vou falar para vocês nada. Eu só vou trazer uma palestra para vocês daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano, vocês me procuram novamente, eu vou falar com vocês sobre educação. Todo mundo ficou triste, puxa, nós queríamos que ele falasse com a gente, ele não quer falar. 1 ano é muito tempo, mas tudo bem, ele não vai aceitar agora. Passado 1 ano, Licurgo traz, diante daquela multidão na Grécia para o ouvi-lo, 2 cães e 2 lebres. 2 cães e 2 lebres. Aquela multidão reunida viu 2 cães e 2 lebres, e ele deu a ordem lá: soltem a primeira lebre e soltem o primeiro cão. O que aconteceu? Soltaram a primeira lebre, soltaram o primeiro cão. O que aconteceu? O cão foi atrás da lebre, mordeu a lebre, comeu a lebre. Todo mundo ficou assustado, uma cena horrível, sangue, aquela coisa feia ali. O que esse cara está querendo nos ensinar? O que é isso? Para que fazer isso? Terminou aquela cena, ele disse o seguinte: soltem agora a segunda lebre e o segundo cão.
Eles soltaram a lebre, eles soltaram o cão, e o cão foi em direção à lebre, e os dois começaram a brincar ali, os dois brincando como velhos amigos. A multidão não entendeu aquilo, que é isso? Todo mundo vendo duas cenas diferentes, mas por quê? Por que que o cão não matou aquela lebre? Ele falou o seguinte: eu passei 1 ano ensinando esse cão a amar aquela lebre, e por isso ele não matou aquela lebre, porque eu gastei tempo e energia com aquele cão durante 1 ano inteiro. Talvez essa ilustração seja totalmente diferente com a vida humana, mas quando nós não andamos com Jesus, como discípulos de Jesus, nós somos como aquele cão que quer matar a lebre. A gente diz que está perto de Deus, mas a nossa vida é uma vida cheia de raiva, cheia de rancor. A gente quer atropelar todo mundo, nós queremos matar todo mundo. Mas quando nós andamos com Deus, quando nós andamos com Cristo, o que acontece? Nós temos amor pelas pessoas, nós brincamos, nós sabemos conviver com as pessoas. Por quê? Porque nós estamos andando com o Mestre Jesus. O contexto de Lucas é um contexto muito interessante, porque o Evangelho de Lucas, ele é diferente dos outros, porque Lucas, ele é mais cronológico, ele vai contando as coisas passo a passo da vida de Jesus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Lucas é um livro, um evangelho mais específico e mais claro nos detalhes da vida de Jesus. E é interessante que multidões iam atrás de Jesus, só que depois de um certo tempo, as multidões vinham a Jesus estava em direção à cruz, as suas palavras começaram a ser mais duras, começaram a ser palavras pesadas, começaram a ser palavras de exigências às pessoas. Muitas pessoas começaram a se retirar, e ele foi até a cruz cada vez mais duro. Quero dizer para você uma coisa: se você pensa que Jesus é um cara bacana, um cara que aceita tudo, um cara amoroso, você está enganado. Jesus é amor, mas leia a palavra e você vai ver que ele não queria agradar as pessoas, ele não queria agradar as multidões, e ele tinha tudo para isso. As multidões estavam olhando para ele, mas ele diz: eu vou falar a verdade para vocês, nua e crua. E aqui ele chega a um certo momento onde ele fala sobre discípulo. Ele chega diante de uma multidão e ele fala na lata da multidão o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Discípulo é um aprendiz, alguém que acompanha um mestre a fim de aprender um ofício ou uma disciplina. Jesus voltou-se para aquela multidão e pregou um sermão com o objetivo deliberado de peneirar esses seguidores. Jesus queria peneirar quem de fato eram os seus discípulos. Ele apresenta então 3 pequenas parábolas para explicar o preço do discipulado. Ele fala sobre a torre, ele fala sobre a guerra e ele fala sobre o sal. 3 pequenas parábolas para ensinar aquele povo. A torre, a guerra e o sal mostram quem não pode ser discípulo. Quem não pode ser discípulo? Eu quero dizer para você, se você acha que Jesus veio fundar o cristianismo, você está enganado. Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus não veio fundar uma denominação. Jesus não veio fundar um rito religioso. Jesus veio ao mundo para transformar homens e mulheres em discípulos. Discipulado, ou andar com Jesus, não é um horário, não é um dia, não é um tempo. Discipulado é um estilo de vida. E Jesus estava querendo dizer: olha, quem aqui está achando que eu vim aqui para ficar fazendo as vontadezinhas de vocês, vocês estão enganados. Eu vim aqui para fazer discípulos. Eu não vim aqui para bajular ninguém. Eu vim transformar pessoas em discípulos. E o que é um discípulo? Discípulo é alguém que está onde Jesus está. Discípulo é alguém que faz o que Jesus faz. Discípulo é alguém que vai aonde Jesus vai. O seguidor de Jesus faz a obra de Deus por onde ele passa. O seguidor de Jesus vai para a eternidade, assim como Cristo já está lá. Então, ser discípulo é andar com Jesus. É andar com Jesus. Eu quero dizer para você
que você precisa ser discípulo. A Bíblia fala sobre a palavra crer, ela fala. Mas Jesus, apesar de falar muito sobre crer, ele falou muito sobre discípulo, sobre andar com ele. A Bíblia diz que até o diabo crê. Jesus não veio tornar pessoas religiosas, ele veio fazer com que pessoas fossem discípulos dele, que andassem com ele. A torre, a guerra e o sal. Quem não pode ser discípulo? Primeiro lugar, não pode ser discípulo aquele que coloca pessoas e coisas no lugar de Deus. Não pode. Jesus diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando ele, e ele diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Em algumas versões é dito odiar os parentes ou aborrecer. Isso não significa antagonismo, mas amar menos. A lição é que nem os afetos e nem os laços humanos de qualquer tipo devem nublar ou servir de empecilho o amor a Deus, que é o motivo do verdadeiro discipulado a Jesus Cristo. Devemos amar a Cristo acima de todas as coisas. Se você ama, olha só, você ama a sua esposa, eu sei que você tem brigado muito com ela, ou o seu marido, enfim, não sei. Mas, se você ama muito a sua esposa, se você ama muito seu marido, se você ama muito seus filhos, se você ama muito a sua própria vida, a Bíblia diz, você não pode ser discípulo. E aí as pessoas dizem, Jesus é muito amoroso. Que Deus amoroso, será que Ele é tão amoroso assim? Se você ama pessoas, se você ama coisas mais do que a Deus, eu tenho uma notícia para você: você não pode ser discípulo. Eu vou dizer uma coisa para você: eu amo pessoas, eu amo os ateus. Eu amo pessoas, os ateus, sabia disso? O ateu é um cara fenomenal. Ele não crê, mas ele diz, eu não creio, porque se eu cresce eu ia enfiar o pé nesse negócio. Agora chegam uns caras que dizem assim, eu amo a Jesus, mas não quer nem saber de Jesus, a vida é um lixo. A pessoa que diz eu não creio é um corajoso, ele diz eu não creio, mas eu também se cresce, eu meti o pé nesse negócio. Agora a gente vê nesse mundo aí pessoas que dizem e falam coisas e postam frases sobre Deus, mas a vida mostra que vive longe de Deus. Isaías 29:13 diz o seguinte, Deus falando para o povo, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus falando, esse povo, ele vem a mim, ele apresenta uma banca na minha presença, mas quando eu olho para o coração deles, eu nem sei se eu estou lá ou não, mas na verdade eu não estou lá, porque o coração deles é obstinado, o que está no coração deles é uma parafernália de coisas, e eu estou longe desse povo. É o que Deus fala. Esse povo vem a mim, mas o seu coração está longe de mim. Joel capítulo 2, de 12 a 13, diz o seguinte, Deus falando para o povo, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. O povo chegava, quando o povo estava de luto, ou quando o povo estava arrependido, eles chegavam diante de Deus e começavam a rasgar as roupas. E Deus olhava para o povo e dizia, que cena é essa? Vamos parar com essa palhaçada aqui, o que é isso? Eu não estou querendo que vocês rasguem as roupas de vocês, eu estou querendo que vocês rasguem o coração de vocês. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Um discípulo é aquele que ama Deus de verdade, não de palavras, não de aparência, mas o coração está no altar de Deus. Eu quero dizer para você, olha, eu lamento dizer para você, mas se você está brincando de andar com Deus, cara, vai fazer outra coisa, cara. Vai fazer outra coisa.
tem gente que não sabe nem se desviar direito. Cara, tu não quer Jesus, mas, cara, eu falo para os meus amigos, se eu não fosse crente, eu ia enfiar o pé na jaca, mas eu ia enfiar mesmo, enfiar até o fim, fazer as besteiras mais loucas do mundo e enfiar o pé. Agora eu decidi uma coisa, eu vou seguir a Jesus, eu vou enfiar o pé também. Se você ficar no meio do muro, é a pior coisa que existe, é o pior lugar que existe. Você quer ser discípulo de Jesus? Cara, tu tem que dar o teu coração para Deus. Deus não quer roupa rasgada, Deus não quer performance, Deus quer coração, gente. Deus não quer aparência, Deus quer essência. E quando uma pessoa decide, eu quero amar a Deus de coração, o centro da minha vida vai ser Jesus, cara, tu vai andar com Deus, cara, tu vai sentir paz, tu vai sentir alegria, tu vai ter força para continuar. Agora, se você não quer ser discípulo de Jesus, cara, chegou a tua hora de desistir. Chegou a tua hora de desistir. Jesus quer discípulos de verdade. Ele diz, imagina, ele diz assim, se você ama o seu filho, a sua esposa, o seu marido, os seus parentes mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. O que é isso? Às vezes nós estamos idolatrando pessoas. A nossa esposa virou um Deus para nós. O nosso marido virou um Deus. Os nossos filhos viraram deuses. Nós viramos o próprio Deus, nós nos achamos o Deus. E Jesus fala assim, tu está enganado. Se você me amar, se eu for o Senhor da tua vida, você vai ser o meu discípulo. Você vai andar comigo. Segundo lugar, não pode ser discípulo aquele que não faz renúncias por Jesus. Não pode ser discípulo aquele que não faz renúncias por Jesus. Olha o que ele diz. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A cruz era um método romano de execução, e o condenado tinha de transportar publicamente a sua cruz até o local da sua execução. Hoje, significa identificar-se diariamente com Cristo na vergonha, no sofrimento e na entrega à vontade de Deus. Significa morrer para si mesmo, para os próprios planos e ambições, e estar disposto a lhe servir conforme sua direção. A autonegação não é apenas desejável, é simplesmente inevitável. O discipulado cristão se alicerça na abnegação. O que Jesus quer não é que você vá numa madeireira amanhã cedo e compre uma cruz lá. Chega lá, amigão, me vê uma cruz aí, faz a medida lá, coloca o prego aí que eu já vou sair carregando aí. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando com relação à nossa vida, à nossa personalidade, o nosso próprio eu. Ele diz, vocês precisam crucificar o eu de vocês. Vocês têm que renunciar. O evangelho é isso, gente. O resto é conversa fiada, você pode ter certeza disso. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Paulo está dizendo o seguinte: o velho Paulo está crucificado, aquele cara nojento, egoísta, chato, difícil, prepotente, ambicioso, eu crucifiquei na cruz. Agora quem vive aqui é o Senhor Jesus. Eu morri para mim mesmo e eu vivo para Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Foi isso que ele disse. Hebreus 12, 2 e 3 diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você precisa renunciar à sua vida para ser discípulo de Jesus. Você tem que renunciar às suas vontades. Você tem que oferecer a outra face. Você tem que quebrar o orgulho e ser humilde. Você tem que ajudar mais as pessoas. Você tem que ser servo das pessoas. Você tem que pedir perdão. Você tem que perdoar. Porque andar com Cristo não é carregar uma cruz de madeira, mas é renunciar
os teus desejos e vontades para que Cristo, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, viva dentro de você, viva dentro de você. Pare e pense sobre o que você precisa renunciar para seguir a Jesus. Abra mão do orgulho, seja humilde. Abra mão do conforto, seja servo dos outros. Reparta o que você tem com o próximo. Peça perdão, perdoe, crucifique o seu eu. Deixa Jesus reinar em sua vida. Irmãos, você já imaginou se todo aquele que se diz discípulo de Jesus fizesse isso, o que seria desse mundo? Jesus, com poucos homens, ele abalou as estruturas de onde ele estava. Com poucas pessoas, mas eram discípulos. Eram discípulos, gente, pessoas que andavam com Jesus, não eram religiosos, não eram alguém de uma denominação, não era nada disso, eram discípulos do Senhor Jesus. Terceiro lugar. Não pode ser discípulo aquele que não termina o que começou. Jesus dá a ilustração da torre, ele fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O discípulo é aquele que termina o que começou. Ele toma uma decisão: eu vou seguir a Jesus, vou. Eu sou fraco? Sou. Mas eu vou pela força do Senhor e eu vou continuar. Eu vou andar com Ele, eu vou ser discípulo de verdade. Ele dá a ilustração da torre. Chega o cara e fala assim: vou construir uma baita de uma torre, mas vou construir um arranha-céu. Vou abalar. Vamos supor que o cara estivesse em Dubai. Vou construir a maior torre desse mundo. Aí ele começa a construir e calculou errado, não tinha dinheiro para construir, e a torre ficou lá nos alicerces ou num punhadinho de tijolos. É assim o que acontece com muitas pessoas. Elas começam a andar com Cristo, mas desistem, terminam, se afastam, ficam longe do Senhor da vida. E aí todo mundo fica olhando e diz: essa pessoa não era de Deus? Essa pessoa não era crente? Essa pessoa não se dizia discípulo de Jesus? Foi feito um estudo uma vez, se eu não me engano, nos Estados Unidos. O número de pessoas que tinha saído das igrejas evangélicas era o dobro de pessoas que tinha dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas querem um Deus que faça as suas vontades, um Deus que seja um apagador de incêndios, como um Deus que é um step do carro, que você, quando fura o pneu, você pega lá e coloca. Deus não é muleta, Deus não é step de carro, Deus não é extintor de incêndio para apagar os teus incêndios. Ele é o Senhor da vida. E se você quiser andar com Ele, você tem que ir até o fim, porque senão você vai viver uma vida totalmente confusa. Sabe por que muita gente está confusa? Porque não decidiu ainda em quem vai crer. Não decidiu ainda. Você é de Deus ou não você? Meio termo. Cara, a pior coisa é o meio termo. Jesus parece comparar com a torre de Siloé, que Pilatos começou a levantar, mas não foi capaz de terminar. Essa torre caiu e matou 18 pessoas. Possivelmente também estivesse na mente de Jesus a lembrança da torre de Babel. Ali os homens tiveram planos arrojados, mas não encontraram meios para realizar completamente o seu intuito. Ela ilustra a ruína espiritual que representa o discipulado incompleto. Aquela foi uma hora de torres não terminadas. A torre de Babel no Antigo Testamento, as pessoas vão construir uma torre para chegar até o céu. Todo mundo, que bacana, vamos lá, coisa maravilhosa, nós somos deuses, porque nós podemos chegar até Deus. E aí Deus olha lá e fala: cara, vocês vão construir uma torre para chegar ao céu, você só pode ser maluco. Ele confundiu aquele povo lá. E também conta a história, um pouquinho antes do texto, diz: o cara, Pilatos, começou a construir uma torre, a torre caiu e matou 18 pessoas. Às vezes nós temos uma fé que a gente começa na fé, e depois a gente cai, e a gente derruba um monte de gente. Por quê? Porque nós não somos discípulos. Nós somos evangélicos, nós somos batistas e por aí vai, mas nós não somos discípulos. Jesus quer discípulos. Salmos 18:2 diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. O salmista está dizendo, o Senhor é a minha torre. Não é eu que construo uma torre, Ele é a minha torre. Provérbios 18:10 diz o seguinte, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Eu quero dizer para você, se você construir a sua própria torre, a sua torre vai cair. Se você construir a sua própria torre, a sua torre vai ruir. Mas se Jesus for a sua torre, você vai ter alguém para olhar, alguém para se refugiar, alguém para se esconder. Porque uma torre, ela pode servir para observar uma vinha, por exemplo, de uvas, ou para servir de refúgio ante o perigo, ou para servir de ornamento em um jardim. Como é belo ver torres, torres lindas e maravilhosas. Jesus quer ser a tua torre, e não você construir a sua própria torre. Porque se você construir, você vai chegar num determinado momento e vai ver, eu não tinha capacidade para construir essa torre. A torre vai ruir, ou se não ruir, vai ficar só nos alicerces. Seja um trabalhador perseverante da obra de Deus, participe com Deus na construção de novas vidas, seja fiel a Deus e às pessoas até o fim. Quarto lugar, não pode ser discípulo aquele que faz alianças com o inimigo, ou acordos com o inimigo. Não pode ser discípulo. Olha o que Jesus fala. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. O que Jesus está querendo dizer? Presta atenção. Jesus exorta aqui a conhecermos a nós mesmos e a conhecermos o nosso inimigo. Não entrando insensatamente em seu serviço como discípulos, a menos que possamos ter uma chance razoável de vitória. A história mostra-nos que é possível a um exército de 10.000 homens derrotar a outro exército de 20.000 homens. Jesus sabia que em breve haveriam de entrar num período de grandes perseguições dos judeus e dos romanos. Sabia também que seus inimigos seriam fortes e violentos. Por isso, Jesus não queria ter discípulos provisórios. Jesus está dizendo o seguinte, um rei vai sair para enfrentar outro rei. Aquele rei tem 10.000 soldados e o outro rei tem 20.000. Ele fica com medo de enfrentar aquele outro rei. Então ele calcula e fala o seguinte, puxa, 10.000 para 20.000 eu vou perder, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo com o inimigo. Uma pergunta para você, um cara que tem uma tropa de 20.000 homens, e o outro tem uma tropa de 10.000 homens, o acordo vai ficar para o lado de quem? Para o inimigo. Jesus está dizendo isso, olha, se uma pessoa quer ser o meu discípulo, mas no meio do caminho ele não calcula, ou se ele calcula, ele quer fazer acordos com o inimigo, ele não pode ser meu discípulo. E o que acontece? As pessoas começam a seguir a Jesus e acham tudo muito lindo, tudo muito belo, mas quando o negócio começa a encrespar, começa a fazer acordos com o inimigo. Não tem problema, isso aí não é do diabo não, isso aí é o pessoal que incomoda muito. Não, que isso, cara, não é bem assim, a gente tem que ser mais livre e tal. E o inimigo vai fazendo acordos, vai fazendo acordos. Quando vê, o cara está todo encalacrado com o diabo. Por quê? Porque ele calculou errado, ele entrou na batalha sem o Senhor da batalha. Ele entrou com as suas próprias forças, e se ele entrou com as suas próprias forças, ele vai ver, vem 20.000 pessoas, não tem como vencer. Mas a Bíblia mostra de homens que venceram grandes batalhas com exércitos menores. Quando você anda com Jesus, você pode ter menos, ou você pode ser fraco, como Paulo fala, quando eu estou fraco, eu sou forte. Deus faz você ser vitorioso, e você não precisa fazer acordos com o inimigo. Agora o que a gente vê por aí, é pessoas que estão sempre se entregando ao inimigo. Qualquer coisinha, ele já é todo do diabo. O diabo nem precisa chamar a pessoa, ele já vai. Tem pessoas que o diabo nem tenta mais, o cara já está caído assim, prostrado. Você sabia disso? A gente está culpando o diabo às vezes, e nós que estamos nos entregando a ele, dá um medinho na fé, o cara já vai lá e vamos negociar.
está na mão do inimigo já há muito tempo e não sabe. O diabo tomou conta da vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa entrou na batalha sem o general todo-poderoso Jesus Cristo. E aí vai perder, vai se entregar para o diabo. Salmo 144:1 diz o seguinte: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5 diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. O crente não vive por aparência, porque a aparência nos assusta, a vida nos assusta. Mas nós não lutamos com armas humanas, nós não lutamos com armas dos homens, nós lutamos com armas espirituais. Por isso nós podemos enfrentar o inimigo e dizer: nós somos discípulos de Jesus, nós somos poucos, mas nós vamos avançar. Amém? Amém. Seja um soldado do Rei Jesus. Jamais faça alianças ou acordos com o inimigo, com o diabo. Busque forças espirituais para vencer situações reais. Creia que o poder de Deus derrota o mal, mesmo quando este parece maioria. Creia nisso, creia nisso. Nós, com Deus, somos maioria contra as ciladas e armadilhas do diabo. Nós não precisamos nos entregar a esse rei diabólico, porque nós somos do Rei Jesus. Nós podemos continuar. Quinto e último lugar: não pode ser discípulo aquele que deixa de fazer a diferença onde está. Não pode ser discípulo aquele que deixa de fazer a diferença onde está. Verso 34 e 35 diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção sobre o sal. Olha só que coisa interessante. O sal era um bem precioso naquele tempo. Tanto que parte do soldo dos militares era pago em sal. Daí o termo salário. O sal é um conservante. O sal também é purificador, agindo como antisséptico. Pode arder quando toca uma ferida, mas ajuda a combater a infecção. O sal dá sabor aos alimentos. E mais importante ainda, o sal faz as pessoas ficarem com sede. Pessoas que comem muito sal sentem muita sede. Por meio de nosso caráter e conduta, devemos fazer os outros terem sede de Cristo e da salvação que somente Ele pode dar. O sal moderno é puro e não perde o sabor, mas no tempo de Jesus, o sal era impuro e podia perder o sabor, especialmente quando entrava em contato com a terra. Uma vez perdida a salinidade, não havia como recuperá-la, e o sal era jogado no meio da rua. Quando um discípulo perde seu caráter cristão, torna-se imprestável e envergonha o nome de Cristo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Jesus quer que nós sejamos como sal. Como sal. Aonde nós estivermos, deve haver o quê? Deve haver sabor. As pessoas precisam olhar para nós e ter sede de Cristo, e ter sede do Senhor, ter sede da palavra, ter sede de Deus. Nós precisamos agir como sal no meio deste mundo. É interessante que Eliseu, o profeta Eliseu, ele passou por uma situação muito interessante sobre jogar sal numa fonte. Olha só que coisa interessante. 2 Reis 2, 19 a 22 diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ali disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água.
não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Nós somos assim, nós precisamos salgar aonde nós passamos. Imagina se todo esse pessoal que está aqui, por onde passar, salgar, dar sabor, dar sede às pessoas. O que vai ser esta cidade? Jesus não está procurando frequentadores de igreja, Ele quer discípulos. Ele quer discípulos. Ele quer que pessoas sejam como Ele, que elas possam salgar esse mundo por onde passarem. Colossenses 4, 5 e 6 diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, 5 e 6. Seja exemplo de caráter, de integridade, de pessoa. Seja diferente no falar, no trabalhar, nas palavras e atitudes. Esteja atento e preparado para falar do amor de Jesus aos outros. Seja como o sal, dê sabor, aonde você passar, dê sabor por onde você passar. Pode passar. Para finalizar, eu queria ler, concluindo tudo isso que eu falei, presta atenção. Se você disser a Jesus que deseja tomar a cruz e segui-lo como seu discípulo, Ele vai querer ter certeza de que você sabe aonde pisa. Cristo não quer falsas expectativas, ilusões, nem barganhas. Ele deseja usar as vidas como pedras para edificar sua igreja, como soldados para combater seus inimigos e como sal para melhorar o mundo. É isso que Jesus quer fazer, que nós sejamos assim. E para terminar, eu quero contar uma história muito interessante, a história do lápis. A história do lápis. Certa vez, um neto de uma avó estava vendo a sua avó escrever algumas coisas sentada à mesa, e ela estava muito tempo escrevendo ali, usava borracha, apontador e tudo mais. Ele perguntou: vovó, você está escrevendo sobre a nossa família? Ela disse: estou. E ele disse assim: você escreveu alguma coisa sobre mim? Ela disse: escrevi, meu neto, escrevi sim, muitas coisas sobre você. Aí ele falou: então eu sou um cara importante, vó. Ela disse: não, mais importante do que você é o lápis que eu seguro em minhas mãos. Não é você. Como assim, vó? O lápis? Que isso? A senhora não me ama? Não, eu te amo, mas o mais importante não é você, o mais importante é o lápis. Tá, e a nossa família também não é importante, mas mais importante é o lápis. Que isso, vó? Ele olhou para o lápis, um lápis daquelas cor preta mais comum, lápis comum. Que isso? O que esse lápis tem? Tem algum botão nele que faz alguma coisa diferente? Não, ele é normal, é um lápis. Mas por que o lápis é tão importante? E ela disse: por 5 motivos. Primeiro, o lápis, olha só, 5 coisas. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas se não tiver uma mão segurando você, não adianta nada. Esse lápis aqui, ele sem uma mão que pegue ele não pode escrever. Sem a mão de Deus, você não é nada, assim como esse lápis. O que mais, vó? Segunda coisa, o lápis, ele permite a ajuda do apontador. Quando você aponta o lápis, machuca ele, rasga ele, machuca. Mas em compensação, ele pode ficar mais afiado, ele escreve melhor. Terceira coisa, o lápis, ele permite também a ajuda da borracha. Se você próprio escrever alguma coisa sem a mão de Deus, Deus pode usar a sua mão para apagar aquilo que você escreveu e reescrever uma nova história. A quarta qualidade do lápis é que o mais importante do lápis não é a madeira, não é a cor do lápis, não é os desenhos do lápis, mas é o grafite. O que mais importa do lápis é o grafite. Assim na nossa vida, o que mais importa não é a nossa aparência,
não é aquilo que a gente tem ou faz, mas é quem nós somos na essência. Por isso que a grafite do lápis é mais importante. E meu neto, a quinta e última qualidade do lápis é que ele sempre deixa uma marca. Por onde ele passa, ele deixa uma marca. Você também precisa ser assim. Você precisa deixar a tua marca por onde você passar. A marca daquilo que Deus tem escrevido sobre a sua história e sobre você. Talvez, gente, essa mensagem para um fim de ano não é muito agradável. João, no final do ano tu vem com essa paulada. Pega leve, cara. Eu quero dizer para você, João, para você e para o João também. Deus está procurando discípulos. Enquanto você for frequentador de igreja, enquanto você bancar uma de religioso, enquanto você viver em duas vidas, enquanto você não for de fato de Cristo, você vai viver como alguém que acha que é, mas não é. Jesus não é tão bacana como a gente pensa. Ele quer discípulos. Ele quer discípulos. Ele quer que você termine a sua torre que você começou a construir. Ele quer que você lute contra o inimigo, mesmo que você seja minoria. E Ele quer que você salgue aonde você estiver. Aonde você estiver. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não fosse crente, nessa época que nós estamos vivendo, eu jamais entraria numa igreja evangélica. Jamais. Para o cara me convencer, ele teria que me desdobrar. Eu não seria crente. Sabe por quê? Porque o que nós vemos hoje são pessoas que não amam a Deus, são pessoas que não andam com Deus, são pessoas que dizem que andam com Deus, mas a vida mostra que eles andam distantes de Deus. E o que o mundo está querendo ver não é aparência, não é uma banca toda montada. O que o mundo quer ver são pessoas que andam com Jesus. São pessoas que são como Cristo é. É isso que o mundo está querendo ver. Se nós como igreja formos assim, pessoas que andam com Jesus, que andam com Ele, não num horário, não num tempo, mas aonde você está. Eu estou no chuveiro, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu te amo, eu quero cantar uma música, mesmo que seja desafinada. Eu estou no carro, Senhor, aquele cara me fechou, Senhor, eu queria pegar o pescoço dele, mas porque eu amo o Senhor, eu quero declarar que a pessoa vai ser abençoada. É difícil, mas é possível. Ser discípulo é quando você é injustiçado, é você oferecer a outra face. Ser discípulo é você doar o seu tempo de verdade para Deus. Tem pessoas que dão resto para Deus. Deus não quer e nem precisa de resto, Ele é o Senhor da vida. Discípulo é aquele que tem o coração na presença de Deus, anda com Deus e vive com o Senhor. Eu quero dizer para você, você não pode passar por essa vida sem ser discípulo. Não existe quase, ou você é ou você não é. Não existe quase, não existe meio termo. Você quer andar com Deus, mergulha, vai, anda, busca esse Deus, porque você vai ter experiências com esse Deus Todo-Poderoso. Agora, se você não quer, pula fora da barca, pula fora de uma vez, pula fora. Mas se você quer andar com Cristo, Deus, Ele quer o teu coração. Ele não quer a tua imagem, porque você sabe que a tua imagem é falsa. A minha e a sua imagem é falsa. Nós somos falsos. Eu sou falso e você é falso. Mas na nossa essência, Deus quer encontrar vida. Ele quer encontrar um coração entregue nas suas mãos. Porque se nós formos assim, gente, nós vamos andar com o Senhor. É isso que Ele está querendo. Ele quer que a gente ande com Ele. O resumo do Evangelho todo, o que é o resumo? Seja como Jesus é. Só isso. Só isso. Seja como Jesus é. O resto é conversa. O resto é floreio. O resto vem de reboque atrás. Seja como Jesus é. Que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração. Às vezes eu sou muito duro, mas às vezes eu quero tanto falar isso, que eu não vejo a hora de subir nisso aqui logo. Eu estava ali já me coçando para subir aqui. Eu queria falar isso, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu queria que você receba essa palavra e que você seja discípulo
discípulo. Discípulo. Só isso. Só isso é o que Jesus pede. Vamos orar? Feche os teus olhos. Nós vamos orar e depois vamos cantar uma música e vamos sair por aí sendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, Pai querido e amado, nós queremos te seguir, ó Pai. Nós queremos te obedecer. Deus, nos dá coragem para isso. Nos dá confiança, fé e certeza no Senhor. Deus, seja o nosso Deus, seja o nosso Senhor, seja o nosso Mestre, seja Deus nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus e nós queremos trazer outros discípulos para andarem contigo. Deus, nós queremos andar contigo. Pai, nós queremos ser discípulos. Seja o nosso Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, a torre, a guerra e o sal. Deus está buscando discípulos, discípulos que andam com Ele. Nós vamos cantar uma música, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, e depois vamos sair para mais uma semana. Que Deus abençoe você. Ande com Jesus, é isso que Ele quer, só isso. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.